Fala galera, aqui é o professor Marcelo Batata, a batata da onda. Vamos resolver aí mais uma questão de momento linear ou quantidade de movimento. Então vamos lá. Um caminhão carregado de massa total 3m viajando para o norte. Então massa total 3m viajando para o norte. Com velocidade v, colide com um carro de massa m e velocidade 2v sobre 3, trafegando para leste. Então, trafegando para leste, velocidade 2v sobre 3 e massa m. Calcule em que direção e de que distância o carro é arrastado pelo caminhão, sabendo que o coeficiente de atrito cinético no local do acidente é μ. Então, observe, ele quer saber a direção. Calcule a direção. A direção nós já calculamos, essa mesma questão já calculamos em um vídeo anterior. Então, vocês podem ir na descrição aqui embaixo do vídeo e verificar como se calcula a direção. Eu também vou colocar um card aqui em cima para vocês observar esse vídeo da direção, essa mesma questão, tá bom? Mas observe que ele quer saber também a distância que o carro é arrastado pelo caminhão, sabendo que é um coeficiente de atrito que ele chamou de μ. Nesse ponto, eles serão arrastados. Então, o caminhão e o carro vão formar aqui um ângulo que eu vou chamar de θ. Eles vão colidir e vão ter uma velocidade v', certo? Uma velocidade final v'. Mas essa velocidade final é a velocidade imediatamente após a colisão, né? Após a colisão. A grande sacada dessa questão é porque essa velocidade v', ela não é exatamente a velocidade final dos corpos do carro e do caminhão. Por quê? Porque ele disse que há um atrito. Então, quando há um atrito, ele vai chegar em um ponto que os dois móveis vão parar, que eu vou chamar de V duas linhas. Então, imediatamente após a colisão, temos V', e depois de um certo tempo eles vão parar devido ao atrito, certo? Então, a grande sacada da questão é essa leitura, porque às vezes a gente faz o cálculo usando o momento antes igual ao momento após a colisão e acha que essa velocidade já é a velocidade final. Ela seria se solicitasse a velocidade final e não pedisse aí a distância percorrida. Mas como solicitou a distância percorrida, eu tenho uma velocidade inicial imediatamente após a colisão, uma velocidade final após a colisão. Então, tenho duas velocidades, né? Então, antes da colisão e depois da colisão. Então, após a colisão, eu tenho uma velocidade v' e uma velocidade v duas linhas, que ele quer a distância até parar. Por que a distância até parar? É a distância que o carro percorre sendo arrastado pelo caminhão, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro v', que a gente não sabe v', certo? Que é a velocidade imediatamente após a colisão. Então, nós sabemos que quando nós temos trajetórias perpendiculares, é só usar que o quadrado do momento é igual ao quadrado do momento 1
mais o quadrado do momento 2. Isso porque nós sabemos que o momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão, certo? Então, o momento antes da colisão é igual ao momento após a colisão. Então, toda vez que for um ângulo reto, eles forem perpendiculares entre si, a gente pode calcular através dessa expressão diretamente, certo? Então, massa de 1 mais a massa de 2, após a colisão, as massas andam juntos, vezes a velocidade, isso tudo ao quadrado, é igual ao momento 1 antes da colisão, m1 v1 ao quadrado, mais m2 v2 ao quadrado, certo? Então, fiquem atentos. Esse é o momento após a colisão. Esse é o momento antes da colisão, que eu tenho 2, é o momento antes, certo? Então, vamos substituir os valores. Eu tenho aqui a massa 3m mais m vezes v', vamos determinar v', velocidade após a colisão, tá bom? Ao quadrado, igual a 3m vezes v ao quadrado, mais m vezes 2v sobre 3, isso tudo ao quadrado. Então, 3m mais m, 4m, vezes v' ao quadrado, igual 3 ao quadrado, 9, m ao quadrado, v ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, m ao quadrado, v ao quadrado, m ao quadrado, v ao quadrado. Então, nós temos que 4mv' ao quadrado é igual, se eu botar o número 1 aqui não faz diferença, então 9 vezes 9 são 81, 81m ao quadrado vezes v ao quadrado, mais 4m ao quadrado v ao quadrado, sobre isso tudo sobre 9. Aí a gente já pode fazer direto. 9 vezes 9, 81. 81 mais 4, 85. Já que isso aqui é igual a isso. Então, 81 mais 4, 85m ao quadrado, vezes v ao quadrado. Então, 4mv' igual a 81 mais 4, 85, m ao quadrado, v ao quadrado, dividido por 9. Lembre que aqui tinha o quadrado, então aqui eu vou colocar uma raiz quadrada, certo? A raiz disso aqui vai ficar raiz quadrada de m ao quadrado v ao quadrado. É só tirar o quadrado. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 85 eu vou deixar aqui porque não tem exata, certo? V' é igual a mv raiz de 85, mv raiz de 85 sobre 3, vezes esse 4m que vai para baixo, vezes 4m.
Aí observe que eu posso cortar esse M com esse M, certo? E nós temos que V' é igual a V raiz de 85 sobre 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então já calculamos que V' é V raiz de 85 sobre 12. Ok? Então V' é igual a V raiz quadrada de 85 sobre 12. Calculamos V'. Então lembre que eu tenho aqui imediatamente após a colisão V', ele quer saber a distância percorrida por eles juntos. Então a distância percorrida vai de V' até parar. Tá bom? Então, se eu tenho duas velocidades, quero calcular a distância e não tenho tempo, eu uso a equação de Torricelli. Torricelli. Não tenho tempo, a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A vezes ΔS. Lembrem que aqui eu tenho V duas linhas e aqui eu tenho V'. Por quê? Porque após a colisão, certo? Após a colisão, eu tenho uma velocidade inicial e uma velocidade final. Velocidade inicial e velocidade final. Então, quem é a velocidade final? É zero. A velocidade inicial imediatamente após a colisão. V raiz quadrada de 85 sobre 12 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração. Quem é essa aceleração? Observe que ele disse que aqui eu tenho um atrito. Coeficiente de atrito, μ. Então, eu terei uma força de atrito. A força de atrito, lembrando, é o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade. Porque num plano, né? Se fosse num plano inclinado, usava aí o ângulo, mas aqui é num plano. Então, μ vezes m vezes g. A força de atrito é a própria força resultante. E quem é a força? Massa vezes aceleração, pela segunda lei de Newton. E a força de atrito, μ mg. Mesmo que as massas sejam 3m mais m, 4m, elas vão cancelar, certo? Desse lado é exatamente igual a esse. Então, a aceleração é igual a μ vezes g. Como está havendo desaceleração, até parar, desaceleração, sinal negativo. É a leitura da interpretação aí desse sinal, certo? Então, força de resistência e do movimento. Está vendo desaceleração, aceleração negativa, então a gente coloca aqui menos μg vezes ΔS, que é a distância. Passando esse resultado para o primeiro membro, né? Primeiro membro da igualdade, nós temos que 2 μ vezes g vezes d é igual 2 μ vezes d é igual a isso tudo aqui, ó.
V ao quadrado, raiz quadrada de 85 ao quadrado sai da raiz, e 12 ao quadrado, 144. Então, a distância que nós estamos procurando, V ao quadrado vezes 85, esse 2μg multiplica o 144. 2 vezes 144 dá 288 μ vezes g, certo? Então, temos aí a distância, a gente pode deixar assim ou pode, né? Geralmente a gente coloca o número na frente da letra, 85v ao quadrado, 288 μg, certo? Tanto faz a ordem e não altera. Então, se vocês gostaram dessa questão, acharam muito interessante, né? Dê um like aí para ajudar no canal. Compartilhe para mais pessoas. E lembre de, se não tiver inscrito, se inscreva no canal, ativando aí o sininho para receber as notificações. Um abraço. Até a próxima, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative seu sininho.